Nesse momento, nós gostaríamos que você se colocasse de joelhos junto conosco, para que nós possamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, e também pedir que Deus nos guie e oriente o pastor Denilson, que estará abrindo a palavra conosco nesta noite. Vamos ajoelhar. Querido e amado Jesus, que a certeza que vem à nossa mente e ao nosso coração agora, da sua presença aqui, possa engrandecer o seu nome, possa glorificar o seu nome, e possamos dizer que aguardamos a sua volta para muito breve. Estamos nessa noite, Senhor, prontos a receber de Ti as bênçãos dos céus. Nossos queridos, nossos amigos, nós mesmos já adoramos através dos dízimos, ofertas. Pedimos que o Senhor abençoe cada doador, cada ofertante e cada pessoa que quer contribuir para a sua obra e para a sua breve volta. Nesta hora, Senhor, o pastor Denilson estará abrindo a tua palavra, que ele possa ser ungido e que os seus lábios sejam também ungidos e falem a verdade necessária e que venha em encontro a todos os corações que estão aqui presencialmente e os que também nos acompanham através da internet. Perdoa os teus filhos, Senhor. Nos faz sentir a certeza de que estaremos na sua companhia. Que teu Espírito se paire sobre nós. Que abençoe a mensagem desta noite. Mais uma vez suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Testando, som, alô, deu certo. Obrigado, Júnior, valeu. Queridos, hoje nós vamos conversar, nós vamos encerrar mais uma conversa, mais uma série de assuntos que estamos conversando nos últimos domingos, onde nós vamos encerrar esse tema muito interessante, onde me identifico muito. Eu e você, nós precisamos viver um sonho. Viver um sonho de Deus em nossa vida. Precisamos viver esse sonho. Queridos, quando nós falamos sobre sonhos, nós pensamos várias coisas. Sonho em viajar, sonho em ter uma família bem estruturada, sonho em ter um bom, excelente trabalho. São vários tipos de sonho. E hoje nós vamos ver mais um dos sonhos que nós encontramos na história do nosso amigo José, e esse sonho vai nos ajudar muito nos próximos dias, nos próximos momentos que vamos decidir as situações de nossa vida. Hoje, encerramos a Missão Team. Graças a Deus, foi uma bênção. Eu posso perceber a Júlia, a Sofia, a Eliane, a Iris ali atrás. Estava comigo, nós estávamos juntos lá na missão, e foi uma bênção, onde nós conseguimos ver o que Deus pode fazer através de nós. Os desafios são constantes, as lutas são reais, mas nosso Deus é mais poderoso, e Ele pode nos ajudar em várias coisas. O planejamento para a nossa missão era encerrar na terça-feira, mas graças a Deus, a missão foi uma bênção tão grande que conseguimos administrar nosso tempo, realizamos a escola cristã de férias, ajudamos a comunidade, entregamos livros, nós fomos no shopping, nós fizemos a formatura ontem, e pela graça de Deus conseguimos administrar e encerrar uma ação que nós estávamos preocupados se conseguiríamos encerrar no tempo hábil, e algo aconteceu. Deus enviou uma pessoa para nos ajudar na missão, o nome dele é Juliano, e o Juliano esteve conosco, e nós estávamos preocupados em pintar uma parede lá na escola. Nós tínhamos vários adolescentes juvenis, mas era necessário ter uma visão mais técnica sobre aquela ação. E graças a Deus o Juliano, estou vendo a Adilson ali, que esteve junto, né, Adilson?
E foi uma bênção. Nós pensávamos que iríamos concluir amanhã, na segunda-feira. Mas Deus nos ajudou tanto que conseguimos encerrar amanhã, sexta-feira, às 15 horas, 14 horas da tarde. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é nessa linha, onde nós precisamos administrar nosso tempo, nós precisamos administrar nossa vida para que alcancemos os nossos objetivos. E a vida de José vem trazendo uma história fantástica e nós vamos relembrar mais uma vez, tá bom? Você pode abrir a tua Bíblia e nós vamos conversar baseado em um capítulo da Bíblia. Gênesis vem trazendo a história de nosso amigo José e o foco de hoje é aquele momento onde José interpreta o sonho do faraó. Lembra? Talvez vocês nem lembrem ou não a história ou o sonho do faraó. E essa interpretação que Deus deu para José fez toda a diferença. E como aconteceu na missão, nós planejamos e conseguimos realizar antes do que nós havíamos organizado, deu certo. Deus usou José para fazer um planejamento muito, mas muito eficiente. Porque através do planejamento dele, vidas foram salvas. Deus quer que eu e você tenhamos essa habilidade de nos organizarmos tanto a tal ponto de conseguirmos ser instrumentos dele para ajudar outras pessoas. Deus quer e precisa que eu e você nos organizemos no nosso dia a dia, porque é necessário que dediquemos hora para ler a Bíblia. É necessário que nós nos organizemos financeiramente para quê? Para que nós devolvamos a Deus aquilo que pertence a Ele. Queridos, a organização e o planejamento é algo muito significativo. E o fato de José ser usado por Deus para organizar essa situação que vocês já lembram, é algo que nos dá muitas lições. Vamos ler a Bíblia? Gênesis capítulo 41, e o primeiro verso que vamos ler é o verso seguinte ao último verso que lemos na semana passada, no último encontro nosso. Gênesis 41, verso 15. Olha o que a palavra de Deus diz. Este lhe disse: tive um sonho. Este quem? Quando você percebe, no verso anterior, Faraó. Faraó lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Queridos, eu e você devemos ter essa aptidão, essa característica, onde as pessoas vão até nós para receber ajuda. José, ele estava nas atividades dele e todo mundo sabia que ele era uma pessoa que estava disposta a ajudar. Será que o seu amigo, seu parente, seu colega de trabalho vê você como uma pessoa que pode ajudar ele nos problemas do dia a dia dele? É muito importante nós termos essa habilidade que é vinda dos céus. Imagine você saindo de casa com seu carro e você vê o seu vizinho e ele está passando por um problema muito delicado. Ele vê você, ele vê a mim como pessoas que podem ajudá-lo. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para ajudar as pessoas. José foi o instrumento dos céus para ajudar um líder político da época. E essa ajuda foi tão eficiente que você sabe já o enredo, já sabe o contexto, já sabe o que aconteceu. Então, amados, eu e você, nós precisamos ter no nosso rosto, no nosso andar, a característica de que você e eu, nós podemos ajudar os outros. Precisamos ter isso. E isso não vem de nós.
Isso é um dom de Deus. Aquele que está com Deus, Deus capacita para ajudar o outro. Aí vocês podem perguntar para mim: pastor, uma pessoa pediu ajuda financeira e eu estou precisando mais de ajuda do que ela. Nós somos representantes dos céus. E Deus diz que eu e você, nós precisamos ajudar. Como isso? Precisamos nos colocar nas mãos do Rei, para que isso seja uma realidade. Então, já podemos perceber nesse primeiro verso que nós temos uma placa na nossa testa: sou ajudador, tenho a solução para o seu problema. Queridos, que responsabilidade, né? Deus te deu essa autoridade. Você que escolhe Jesus como Salvador tem a autoridade dos céus para ajudar as pessoas. José se empoderou dessa autoridade e fez a diferença na vida das pessoas. Nos versos 17 até o verso 24, você e eu, nós lemos aquele sonho de Faraó. Vocês lembram do sonho? Vamos conversar um pouco sobre ele? Teve duas fases o sonho do Faraó. Primeira fase, ele ficou incomodado, meio que acordou. E aí depois ele dormiu e sonhou novamente. O primeiro sonho apresentou algumas vacas meio magras assim. Não lembro, não sei se é a sequência, deixa eu dar uma olhada aqui. Ao contrário. Na primeira imagem que o Faraó teve, era de vacas gordas, vacas bonitas, vacas que tinham bastante leite, vacas que tinham meios para serem bonitas e sustentar várias pessoas. Eram 7 vacas. Passou o tempo, ele viu no mesmo sonho outras 7 vacas. Como já dei um spoiler antes, elas eram magras, elas eram secas, e além disso eram feias. E algo aconteceu. Se fosse ser humano comendo ser humano, seria canibalismo, né? Mas a vaca, que é um animal herbívoro, no sonho estava comendo a outra vaca. A vaca magra, seca, estava comendo as vacas gordas. E algo sobrenatural acontece também. A vaca magra come as vacas gordas e ela continuava magra. Como pode? Se a gente se alimenta, a gente fica com uma barriguinha, né? Fica cheio, mas essa vaca não. Essa vaca comia e continuava magra. Continuou o sonho. Ele acordou, Faraó acordou meio assustado e dormiu de novo. E eis que ele viu 7 agora espigas. As 7 espigas boas, cheias, bonitas. E logo na sequência tinha outras 7 espigas miúdas. Você já viu uma espiga comer outra espiga? É inusitado, né? Deus fez esse sonho acontecer para o rei, líder político da época. E as espigas magras, feias, ruins, comeram as espigas gordas. E aí o Faraó, com esse sonho, ficou muito encucado. Imagina uma vaca que não é carnívora, come outra vaca. Uma espiga que não come outras coisas, ela cresce porque vem dos nutrientes da terra, e essa espiga magra come a espiga gorda. Que sonho mais estranho! Que sonho mais louco! Aí ele começou a procurar, preciso de ajuda. E não tinha pessoas que conseguiam interpretar. Não tinha ninguém, mas Deus deu um poder, deu uma autoridade para José, para que ele ajudasse a interpretar o sonho. Na última vez que nos encontramos, nós percebemos que Deus ajudou o copeiro e o padeiro, e alguns anos depois,
essa mesma pessoa que foi beneficiada pela interpretação do sonho que José fez, lembrou dele e falou para Faraó. E o Faraó chamou José para conversar. Que sonho mais estranho. Se eu e você ouvíssemos um sonho desse, o que iríamos entender? Parece que tem lógica. Mas não tem lógica um animal herbívoro comer comer outro animal. Não tem lógica uma planta comer outra planta. Tem boca agora. Agora essa planta que nós estamos falando, elas comem as espigas, têm boquinhas, vão comer as outras. Coisa muito estranha. E aí Faraó começou a perguntar e não encontrou respostas. Mas Deus sabia quem poderia ajudar. Deus sabe que eu e você podemos ser instrumentos dele para ajudar as outras pessoas. Deus sabe aquele potencial que eu e você, nós temos para auxiliar os outros. Deus chamou você para ajudar a tua família. Deus chamou você para ajudar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Deus te chamou e Ele te dá autoridade para auxiliar essas pessoas. Deus usou José para auxiliar o Faraó e olha que bênção aconteceu. Quando José começou a apresentar o que ele entendeu no sonho, já vou pular logo para a interpretação. O que José entendeu com o sonho? José, usado por Deus, começou a já recomendar algumas coisas. E essas recomendações eu quero que você leia comigo. Gênesis 41, dos versos 33 ao 36, vem trazendo essas recomendações que são importantes. E nós vamos ter algumas orientações através dela. Gênesis 41, os versos 33 ao 36. Encontrou? Abriu a sua Bíblia? Pode ser no celular, aqueles que estão participando conosco. Nós vamos ler e olha o que Deus vai falar. 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Verso 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Verso 35. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Queridos, essa interpretação de sonho que José deu para o nosso amigo Faraó, é uma interpretação muito significativa para nós. Nós estamos num contexto atual onde precisamos administrar os nossos recursos para que alcancemos os nossos objetivos. Se nós não administramos, nós não conseguimos. E esse administrar envolve economia. Esse administrar promove meios para que nós realizemos os sonhos. Então, é necessário nós administrarmos. E a orientação do nosso amigo José veio trazer algumas coisas de benefício. E nós vamos perceber um detalhe agora. Na orientação de José para o Faraó, ele falou que deveria separar 20% para guardar. Nós, da cultura aqui do Brasil, eu mesmo estou na mesma luta. Nós temos muitas dificuldades de guardar dinheiro. A gente recebe o nosso salário e normalmente vive no limite. Deus está dando uma bênção para você nessa noite. Assim como abençoou o Faraó,
Deus fala para mim e para você: precisamos guardar dinheiro. Precisamos reservar um recurso, porque podem vir situações difíceis e se nós não guardarmos, teremos problemas. Hoje você pode estar vivendo nos 7 anos de vacas gordas, mas vai que você perde um trabalho, vai que você fica doente, vai que uma parente sua, um bem próximo, chega a descansar e você tem que pegar uma parte do seu recurso para fazer as ações necessárias. Deus fala para mim e para você nessa noite, que precisamos guardar os recursos financeiros. Precisamos guardar. Aquele que não poupa terá problemas. Aquele que não guarda não vai conseguir viver bem. Então, queridos, precisamos seguir essas orientações que irão nos ajudar muito, tá bom? Aí, quando José começou a dar essas orientações para Faraó, Faraó ficou admirado. De onde veio essas informações maravilhosas? Não, eu não posso perder esse homem que tem esse contato com esse ser celestial, que interpretou esse sonho e deu essa orientação tão detalhada do que fazer. Faraó não quis perder a oportunidade de ter um filho de Deus para ser um amigo, ser um sócio. Eu e você temos a autoridade dos céus. As pessoas que estiverem ao nosso redor precisam ter a mesma visão que Faraó teve para com José. As pessoas ao nosso redor precisam nos ver como pessoas capacitadas para auxiliá-los em várias coisas. E essa capacitação deve ser tão intensa que até nós ganharemos benefícios por isso. Então, amados, nós precisamos ter essa autoridade celestial para ajudar as pessoas. Ele nos diz, Ele nos dá essa força, Ele pode nos ajudar. E nós precisamos aceitar isso. Nós conversamos nos últimos encontros o porquê que José conseguiu tudo o que ele conseguiu. Talvez você saiba, talvez não. Mas José conseguiu muitas bênçãos porque ele foi temente a Deus. Vou dar essa ênfase, porque nos ajuda a lembrar de coisas simples. Quando a mulherzinha de Faraó foi dar em cima de José, o que José fez? Ele achou uma oportunidade para ter uma amante? Não, ele fugiu. Ele tinha princípios. Pessoas com princípios são fiéis. Pessoas com princípios são pessoas das quais as empresas atualmente estão buscando. Eu e você, nós precisamos ser essas pessoas de princípios. Eu e você, como filhos de Deus, nós temos a autoridade dos céus para ajudar as pessoas. Eu e você, com esses princípios em nossa vida, nós seremos fiéis, não seremos fofoqueiros no nosso ambiente de trabalho. Nós vamos ter uma família tranquila, apesar das lutas que certamente teremos. Nós vamos conseguir conquistar, porque nós vamos nos organizar, fazer o planejamento. Pessoas com esse perfil, é tudo que uma empresa multinacional quer. E aí você está precisando de um trabalho? Seja fiel. Está precisando de melhorar as condições da sua família? Cumpra as responsabilidades que você tem. Assuma a sua responsabilidade. Não fique dependendo dos outros para que as coisas aconteçam. Precisa vestir a camisa. Tem que estudar para conseguir alguma graduação melhor, para melhorar. Estude. Você precisa estudar. Não fica para, eu queria um trabalho dos sonhos, mas não estuda o que vai ganhar. Não vai ganhar um trabalho dos sonhos. É uma coisa óbvia. José na prisão, ele estudava.
Ele estudou como fazer planejamentos, ele estudou como ter relacionamento interpessoal saudável, ele reestudou como ter paciência quando tem uma pessoa chata incomodando, ele estudou tudo para conseguir ser o que ele era. Deus está te dando oportunidade para você ser uma bênção onde você estiver, e essa bênção é tão grande que você não tem nem noção. Por isso, precisamos viver um sonho aqui na terra. Deus tem planejado muitas coisas para nós. E o ato do faraó ter visto José como um potencial funcionário, não era qualquer funcionário. Olha o verso 37, é o que nós estamos conversando. Verso 37 diz assim, de Gênesis 41. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Os oficiais de Faraó eram pessoas com doutorado, pessoas tremendamente capacitadas, experientes. Faraó e o conselho dele percebeu que José não era qualquer um. E aí, esse testemunho foi tão grande, que olha no verso 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Queridos, as pessoas precisam ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E quando isso é real, as portas se abrem. As bênçãos são derramadas na nossa vida. Mas se eu não sou representante dos céus, as lutas são intensas. E mesmo quando nós somos representantes, às vezes nós encontramos adversidades. Isso acontece. Isso acontece. Aí, igual aconteceu na missão, teve momentos muito difíceis. Mas Satanás, vendo que estávamos ajudando outras pessoas, vendo que nós estávamos influenciando positivamente outras pessoas, Satanás vai ficar feliz com isso? Satanás fez eu bater meu carro. Satanás fez o meu filhinho que estava na missão cair e bater o peito no chão, ficar alguns segundos sem respirar. Satanás fez ter problemas entre os meninos e as meninas. Satanás fez ter problemas entre a liderança da missão. Satanás, ele fica incomodado quando somos representantes dos céus. Mas o incômodo aconteceu. Mas o nosso Deus é mais forte. O nosso Deus abre portas. E essa missão foi uma bênção. Pessoas durante a missão, estavam estudando a Bíblia. E estão decididas a batizar. Pessoas falaram assim, os missionários, esses momentos aqui da missão me fez tomar as minhas decisões espirituais. Eu tenho o nome dessa pessoa, só que não vale a pena falar. Então, queridos, a missão é algo importante, mas Satanás não quer que isso aconteça. Eu e você, tementes a Deus, isso é importante. Satanás não quer que nós sejamos tementes a Deus. Vai colocar alguém para nos trair, vai colocar alguém para nos desanimar, vai colocar alguém para deixar a gente bem incomodado. Mas a Bíblia fala que tudo passa. Essas situações adversas certamente passarão para aqueles que estão em Cristo. E assim como aconteceu com José, ficou alguns anos na prisão, mas tudo passa. Tudo passa. E olha, nós estamos vendo aqui como Deus está agindo na vida de José para que aquelas adversidades passassem.
Eu vou ler agora aqui o verso 39 e 40. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 41. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Queridos, que autoridade Faraó viu em José. Deus quer que nós sejamos representantes dele do céu. E queridos, amados, você tem que ser o melhor aluno na faculdade. Você tem que ser o melhor funcionário. Tem alguns que são zeladores, limpam. Você precisa ser o melhor zelador da instituição na qual trabalha. A sua comida tem que ser a mais gostosa. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Você tem uma responsabilidade na igreja. Que responsabilidade? Tem que assumir a responsabilidade. Estou com preguiça. Deus te chamou para ser diaconisa, ser diácono, para você ser um auxiliar de tesouraria, para cuidar do ministério das crianças, ajudar nos desbravadores. Deus te chamou, vista a camisa, porque Jesus vestiu a camisa para te salvar. E você fica com esse veste a meia camisa aí? José vestiu a camisa e Deus abençoou tanto aquele homem que o faraó percebeu que não poderia perder a oportunidade de ter ele como um governador. Então, nesses versos, do verso 37 ao 43, nós percebemos como é que o nosso amigo o faraó entregou o anel, onde representa o cartão corporativo do reino, sabe? Aquele cartão de crédito de ouro que não tem limites. Era isso que José tinha como posse. Ele poderia comprar o que quisesse. O que você compraria se Deus te desse essa oportunidade? Você colocaria Deus em primeiro lugar ou iria sair, curtir com os recursos que Deus te deu? Faraó não colocaria uma pessoa com esse perfil de curtir com o recurso que tem como um auxiliar do reino. Deus quer te abençoar tanto que quer promover meios para que você conquiste tudo o que você quer. Agora você não pode esperar que caia do céu. Você precisa se preparar para isso. E Deus vai te capacitar para conquistar todas essas coisas. Tá bem? Agora, tem dois assuntos que podemos perceber também na vida de José. Tem a palavra independência e inteligência. Só que tem uma palavra em comum. Independência e inteligência financeira. Independência financeira, sabe o que é? É eu dormir dormir com R$10 e acordar com 50. É possível isso? Será que é possível eu dormir e dinheiro cair na minha conta? Isso é independência financeira. Nós não podemos ter um jeito só de investimento. Você é funcionário de uma empresa, beleza, mas você não pode ficar se sustentando apenas com esse recurso. Nós precisamos ter independência financeira e adquirir recursos por outras fontes corretas, mas precisa adquirir recursos por outras fontes. E aí vem a inteligência financeira. Nós precisamos, com a ajuda de Deus, ter habilidades para isso. A inteligência financeira nos ajuda a evitar gastar desnecessariamente. Você está saindo de um local de trabalho para outra ação, aquele cheiro de coxinha gostosa com aquele refrigerante. Estou com uma fome.
inteligente financeiro não vai gastar o recurso dessa forma. Inteligente financeiro, com aquela pessoa que tem essa inteligência, vai administrar o recurso. Se ali é o momento de comer, vai lá e compra. Só porque deu fome 4 horas da tarde, vai comer de novo. Os inteligentes financeiros, eles sabem onde gastar e como gastar. Então, José era especialista nesses 2 assuntos. Ele tinha uma facilidade tremenda de independência financeira. Ele dormia e caía dinheiro na conta. Como isso? Tem várias formas. Você pode investir nas bolsas de valores. Você pode tirar R$10 todo mês para colocar na sua poupança. Você pode pegar juntar o dinheiro para comprar algumas terras, compra um imóvel. Porque um imóvel, terras, é bênção. Porque passando o tempo, aquele imóvel que você comprou por um valor X, alguns anos depois, o que vai acontecer? Opa, dormi e tenho mais dinheiro? Sim, nós precisamos ter isso. Nós precisamos ter essa habilidade de saber onde colocar o nosso dinheiro para que eu durma e tenha um recurso mais para frente. E nós precisamos da ajuda de Deus para termos essa habilidade. E José tinha a ajuda de Deus. Faraó notou isso na vida dele e não queria perder essa oportunidade. Amados, nós não podemos aceitar uma só renda. Precisamos, por exemplo, eu sou pastor, eu preciso, se eu dependo só do meu dinheiro, estou falido. Ainda bem que minha esposa dá os jeitinhos dela. Mulher virtuosa, quem a conhecerá, até o pastor André falou hoje, no momento que tivemos hoje, eu encontrei a minha esposa. Ela consegue fazer essa entrada. Eu, como pastor, não posso. Mas a minha esposa, ela trabalha, ela faz o jeitinho dela e tem a segunda renda da família. É isso. Não podemos ter uma fonte de renda somente, porque não vai dar certo. Vai que a pessoa que está com renda fica doente. Os dois precisam, de alguma forma, adquirir recursos, para que a independência financeira seja uma realidade. E a inteligência, para isso acontecer, é adquirida por Deus. Mas isso que eu estou falando parece uma utopia para o contexto dos brasileiros, sabe? No ano de 2018, foi feita uma pesquisa onde diagnosticou um problema na questão financeira do nosso país. 64% da população brasileira tem alguma dívida. E a dívida passa de R$ 1.500, R$ 1.600. 64%. Tenho certeza que alguém de vocês aqui tem dívida. Mesmo no contexto cristão, mesmo no contexto adventista, isso acontece. Por que que isso está acontecendo? Muitas vezes é porque não faz como José fez. Não é fiel em princípios, não faz as coisas para conquistar, não adquire outro tipo de renda, não devolve o que é de Deus. Todas essas coisas fazem eu e você, nós termos dívidas. E essa porcentagem é muito ruim. E no livro Mensagem aos Jovens, vem trazendo uma orientação muito legal quanto a este assunto, que Ellen White aprendeu quando ela foi ver um ofício da irmã dela, e aí ela escreveu essa orientação. Quando eu vi o ofício da minha irmã, ela escreveu, eu percebi que se ela ganhasse 25 centavos por dia,
ela guardava um pouquinho para as atividades missionárias, para ajudar outras pessoas a conhecerem a Jesus. Aqui, nessa ilustração que Ellen White apresentou, percebemos a necessidade de guardar. Mas um outro detalhe, o guardar com objetivo. Guardar para as atividades missionárias. Guardar dinheiro para que seu filho ou sua filha faça um intercâmbio para a África, ou uma missão para a Austrália, ou vai lá para o Oriente Médio fazer alguma ação. Nós precisamos, com a ajuda de Deus, termos essas atitudes para que Deus abra possibilidades e oportunidades para mim e para você. José tinha uma noção básica sobre 2 detalhes. Ele sabia que o sábado era de Deus. Ele sabia que o dízimo era de Deus. Tudo que estava nas mãos dele, ele assumia responsabilidade e entendia que todas as coisas eram propriedade de Deus e devolvia aquilo que pertencia a Deus. Então, as bênçãos são condicionais. Não vai cair do céu uma situação. Até pode, já aconteceu comigo de eu dormir e cair R$1.000 na minha conta. Eu estava precisando. Eu orei e o meu Deus, o seu Deus, fez isso acontecer na minha vida. Estava precisando para pagar uns detalhes lá na faculdade e Deus me ajudou. Deus pode fazer isso. Mas nós não podemos ficar, ai Deus, cai do céu, eu espero, vou dormir aqui, e o Senhor vai, e fica dormindo um dia, dorme 2 dias, dorme um mês, espera cair do céu. É loucura. Devemos trabalhar, devemos agir, devemos buscar, tá bom? Agora, quando nós tentamos e temos essas atitudes, vamos perceber um detalhe. Leia o verso comigo, 46. Gênesis 41, verso 46. Olha que interessante essa informação. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. A ênfase que Deus quer que eu apresente aqui agora é: as bênçãos chegam antes do que você imagina. As bênçãos que Deus tem planejado na tua vida, com certeza vai chegar antes do que você tem planejado. As bênçãos da missão Team, dos adolescentes juvenis, vem antes do que eu imaginava. Com 30 anos, na flor da idade, você ter um cartão corporativo que você pode gastar quanto quiser. 30 anos. Que bênção é essa? Parece loucura. Deus quer te abençoar tanto e abre portas para isso, amados. Não é uma mensagem motivacional isso não, eu não estou falando. Eu já apresentei as condições para que as bênçãos sejam uma realidade. Tem bênção condicional, tem bênção que é independente se a gente faz ou não. O sol, a lua, a chuva, isso não depende de nossas ações para que aconteça. Mas eu ter dinheiro na minha conta, eu ter uma saúde estável, eu ter uma família tranquila, eu ter equilíbrio emocional, depende de algumas coisas. Eu preciso me preparar para conseguir enfrentar as situações. Estou com ansiedade, com depressão, amado. É luta, está difícil, né? Mas Deus fala que as pessoas que têm essa característica, elas precisam se envolver para ajudar alguém.
Um exemplo disso é quando Jesus, lembra que Jesus ficou com depressão? A ansiedade dele foi tão grande que até começou a suar sangue. Para ele sair daquela situação, o que teve que acontecer? Teve que servir eu e você. Teve que fazer algo por alguém. Jesus morreu por mim e por você. E somente isso foi suficiente para que ele saísse da depressão e ansiedade. Para que você saia desses momentos emocionais difíceis, faça algo por alguém. Saia do teu quarto, não fique no quarto. Saia lá do ambiente onde você está assim. Não, você não pode ficar aí no teu quarto. Você não pode ficar lá nesse ambiente que te faz mal. Saia dali, faça algo por alguém. E José foi usado por Deus para abençoar outras pessoas. Com 30 anos ele recebeu um cartão corporativo que era ilimitado. A bênção vem porque Deus sabia o que iria acontecer nos versos seguintes. Leia comigo. 51 e 52. Gênesis 41. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Nossa, o que tem a ver, o filho Manassés? Pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer de tudo aquilo que me deixava triste. Deus me fez esquecer toda aquela situação que me deixava desconfortável. Ele lembrava dos irmãos que haviam vendido ele. Ele lembrava da situação difícil que ele estava vivendo. Ele lembrava disso tudo. Mas ele colocou o nome no filho dele, o primeiro filho, Manassés. Deus me fez esquecer. É uma decisão sair da depressão. É uma decisão sair da ansiedade. Temos as orientações psicológicas, temos os remédios necessários, mas também Deus quer te ajudar. E a ajuda que Deus te empodera hoje é: faça algo por alguém. Se envolva em ações voluntárias, vá em um orfanato, vá em algum asilo, vá dar aula para as crianças. Você é professora, você está triste, está incomodado, traga crianças para a sua casa que não podem pagar, dê aula, reforço para essas crianças e vai ser bênção. Você vai sair desse desconforto. José sabia que Deus é quem estava ajudando ele a sair daquela situação. Ele não se esqueceu de Deus. Verso 52 diz assim: ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero no meu sofrimento. Deus me fez próspero nos momentos difíceis. Aí tem um verso que até durante a missão lembrei. Nos momentos fracos, quem é que tem que ser forte? Na minha fraqueza, quem é que vai se revelar forte? É Deus quem se revela forte. Se você tem passado por situações onde a fraqueza é revelada, Deus está te dando oportunidade para você ter uma pincelada do que Ele pode fazer por você. Ele pode te abençoar tanto que vai te fazer próspero naquele sofrimento. Deus não brinca em cuidar de você. Deus não brinca em te sustentar. Ele sabe o que você precisa. Mas nós precisamos ser como José, reconhecer que Deus me faz esquecer aquilo que me deixa incomodado e reconhecer que tudo que eu tenho ou que sou vem de Deus. A dependência é a chave para o sucesso. A dependência não para o seu marido, não para a sua esposa, não para o seu chefe, a dependência de Deus. E como nós vamos revelar essa dependência?
no dia em que o dinheiro cai na nossa conta, a dívida já está mais do que o salário e nós devolvemos o dízimo e a oferta. Dependência. Nos momentos de fraqueza que Deus se revela forte. Agora eu tentando resolver os meus problemas com as minhas próprias forças, nos momentos da fraqueza eu me vejo mais fraco e não consigo nem solucionar os problemas. Deixe Deus fazer você esquecer o teu sofrimento. Deixe Deus te fazer próspero. Seja dependente dEle. Amados, nosso Deus é maravilhoso. Deus não quer que nós sejamos uma bênção para a gente apenas. Deus não quer que você adquire os seus sonhos somente para você. Nos versos seguintes, nós vamos ver mais um detalhe. E nós já estamos encerrando e esses versos nos trazem uma orientação interessante. Versos 56 e 57. Gênesis 41, diz assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Querido, Deus quer te abençoar a tal ponto para que você seja bênção para quem está ao seu lado. Deus não quer que você seja egoísta, mas para que essas bênçãos sejam uma realidade na minha e na sua vida, Deus só vai dar para aqueles que não são egoístas, para aquelas pessoas que não são materialistas, para aquelas pessoas que não são consumistas. Deus vai dar esse recurso para aquelas pessoas que são empáticas, se colocam no lugar do outro, promovendo meios para que as pessoas conheçam Jesus Cristo como Salvador, promovendo meios para que as pessoas vivam. Aquela época estava uma fome tremenda. Deus usou um homem para solucionar o problema da fome na terra toda. O cartão corporativo ilimitado foi bem usado. Deus não iria dar o cartão ilimitado para qualquer um. E Deus quer dar esse cartão ilimitado em suas mãos. E agora, o que nós faremos com o que Deus vai nos dar? Eu com meu filhinho, quando estudo a lição com ele, vou de manhã bem cedinho, sempre canto algumas musiquinhas, e aí nós temos um bonequinho. Como criança, é visual, não é questão de idolatria, eu estou apenas incentivando ele a ter um respeito a Jesus. Eu até falo isso para ele quando estou conversando, mas eu tenho um bonequinho que nós falamos que é Jesus. Aí eu falo, vai lá buscar Jesus. E aí ele vai lá, Jesus, Jesus. Aí ele vai lá, é meio baixinho ainda, ele abaixa o negocinho, pega Jesus e volta para estudar a lição. Aí ele coloca o bonequinho Jesus do lado e começamos a cantar. Por dentro e fora alto, e continuamos. É bom, é muito. E cantamos. Estudamos a lição muito felizes. E aí no final da lição, eu sempre incentivo ele a fazer uma coisa. Eu abro a janela e falo, muito obrigado, Jesus, pelo sol. Muito obrigado, Jesus, pelos passarinhos. Muito obrigado, Jesus, pela árvore. Muito obrigado, Jesus, pela chuva. Não vou poder brincar tanto, mas muito obrigado pela chuva. Muito obrigado porque eu tenho papai e mamãe para cuidar de mim. Muito obrigado, bom Deus, porque eu tive um cobertor bem quentinho para dormir. Deus dá para mim e para você essas bênçãos, amados. E essas bênçãos são constantes. Independente se eu vou fazer a vontade dele ou não. Se Deus tem essa bênção que é incondicional, amados, vamos agarrar essas bênçãos que Deus quer dar para mim e para você. Aceite essas bênçãos, receba essas bênçãos, se empodere com essas bênçãos. Permita que essas bênçãos sejam realidade na sua vida. Seja fiel ao que Deus orienta. Faça a sua parte na pregação do Evangelho. Os adolescentes juvenis estavam fazendo o que estava ao alcance deles. E vocês, nós adultos, o que fizemos nessa última semana?
ficamos assistindo televisão ou trabalhando para nosso próprio sustento, Deus não vai abençoar pessoas que só buscam o próprio sustento. Talvez você consiga uma casa, talvez você consiga um prédio para morar, talvez você tenha um bom rendimento financeiro, mas isso para Deus não faz diferença. Você pode ter inteligência financeira ou também pode ser capaz para ter independência financeira, mas se é independente de Deus, tudo isso vai queimar. Deus quer que você use seus recursos para abençoar outras pessoas. Deus quer fazer o evangelho chegar lá no Líbano. Deus quer fazer o evangelho chegar nessas cidades que tem 1 milhão de habitantes e não tem presença de cristão. Deus quer que as pessoas que não conhecem Ele, conheçam. Ele dá bênção para mim, para você, e a gente é um bando de egoísta que não devolve, ou não oferta. O pastor Adriano veio aqui, vocês viram ele falando quão maravilhosamente Deus tem trabalhado. Amados, nós precisamos avançar. Eu quero ver Jesus voltar. E precisam de pessoas como José, sejam fiéis em princípio, sejam pessoas de caráter, sejam pessoas empáticas, se colocam no lugar do outro. Precisam pessoas assim, pessoas que não são medíocres. Deus precisa de você, e Ele está dando possibilidades e oportunidades para que eu e você sejamos essas bênçãos. Aceite, amados. Receba essas bênçãos. Permita que Deus continue guiando a tua vida. Não gaste tudo o que você tem. Cuide do dinheiro que Deus está te dando. Se tiver um problema no nosso país, ou no nosso estado, ou na nossa cidade, Deus vai te abençoar e não vai permitir que a maldição chegue até você. Cuide do que você tem. Conquiste confiança, assim como José conquistou confiança. Conquistar confiança é você ser verdadeiro. Conquistar confiança é você cumprir com a hora de ir para o trabalho, chegar na hora combinada. Conquistar confiança é você fazer o relatório completo, se possível, antes da data limite. Conquistar confiança é você ter a chave do escritório do seu chefe e ele confiar que você vai abrir e fechar sem roubar nada. Reconheça Deus como fornecedor de nossa vida, é Ele quem nos sustenta. E o reconhecimento disso é através do respeito ao sábado e também ao respeito dos dízimos e ofertas. Estes dois assuntos são muito fortes. Se eu não respeito o sábado, eu não considero Deus como meu Criador. E se eu não respeito os dízimos e ofertas, eu sou autossuficiente. Sinta as bênçãos que você recebe. Hoje o dia foi gostoso, né? Imagina ter tido a oportunidade de tomar um banho numa piscina. Que gostoso. Alguns conseguiram, outros não. Mas Deus deu um sol para todos. E precisamos conseguir aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Os missionários, até alguns jogaram água um no outro. Aproveitaram o calor. Para jogar, não foi, João? Alguns, não foram todos. Mas alguns estavam aproveitando a oportunidade de estarem amigos e brincar um pouquinho. Receba essas bênçãos. Reconheça essas bênçãos. Esse é o meu incentivo, amados, nesses momentos que conversamos sobre José. Deus não quer o mínimo para você, nem a média. Ele quer ser o máximo. E aqueles que conquistam o máximo, as bênçãos são ilimitadas. Vamos pedir para que Deus nos ajude nisso. Hoje, eu gostaria que você se ajoelhasse comigo, para que nós pedíssemos a Deus e Ele faça acontecer assim como aconteceu na vida de José,
aconteça na nossa vida também. Vamos ajoelhar para falarmos com nosso Deus. Os amigos que participam conosco também podem se ajoelhar, se assim for possível. Grandioso Deus, muito obrigado por essa história que o Senhor apresentou no primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis vem trazendo o que o Senhor planejou para a humanidade. Vem trazendo o que o Senhor planejou para mim. O que o Senhor planejou para essa pessoa que está ouvindo essas palavras. O Senhor planejou coisas maravilhosas. O Senhor planejou as bênçãos para Abraão, Isaac, Jacó, José, Denilson, Paula. O Senhor planejou essas bênçãos para o Adilson, para o João. O Senhor planejou todas essas bênçãos para cada um de nós. Pai, nós aceitamos isso, nos ajude a receber. Nos ajude a conseguir ver essas bênçãos sendo realidade em nossa vida. Nos ajude a aproveitar as oportunidades. Nós somos seus representantes aqui na terra. Que as pessoas vejam Jesus em nós. Que elas possam confiar em nós. Que elas venham perceber que nós podemos dar soluções para os problemas delas. Nos ajude a ter meios, Pai, para ajudar os outros. Às vezes não conseguimos nem para nós mesmos, mas nós temos que ajudar os outros. Pai, por favor, pedimos essa bênção, pedimos esse milagre. Pedimos isso porque nós queremos ver o Senhor voltando. Volte logo. Esse é o maior pedido que nós podemos ter. Aceitamos o nosso louvor, agradecemos as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Continue guiando nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Pai.